para tudo. Porque o que começou como rumor de mercado agora ganha contornos bem mais sérios nos bastidores do futebol europeu. O Chelsea não está apenas monitorando Vinícius Júnior. O clube inglês estuda formalizar uma proposta pesada, capaz de balançar o Real Madrid e reabrir uma ferida que parecia controlada. A informação publicada na Inglaterra aponta números altos, timing estratégico e um cenário que o Real preferia evitar. Vini vive um momento delicado, atravessa seu maior jejum de gols em anos, lida com vaias no Bernabéu e negocia uma renovação que simplesmente não anda. Quando tudo isso se junta, o mercado sente o cheiro de oportunidade. O Chelsea sabe disso, e Florentino Pérez também. A pergunta agora não é mais se haverá barulho, mas até onde essa história pode ir se os ingleses decidirem apertar o gatilho. Porque quando um clube da Premier League entra em cena com dinheiro, timing e ambição, ninguém fica confortável. Hoje, no Footplay News, vamos explicar como essa movimentação começou, por que o Chelsea acredita que pode tirar Vini do Real e o que está em jogo nessa negociação. Liga no Footplay, informação rápida no campo ou na resenha. O movimento do Chelsea não surge do nada, e muito menos é apenas especulação de bastidor. O clube inglês trabalha com números concretos e um planejamento claro para a próxima janela. A possível proposta de 135 milhões de libras não é vista internamente como exagero, mas como investimento estratégico em um jogador que, mesmo vivendo um momento irregular, ainda é tratado como ativo de elite no futebol mundial. O Chelsea entende que o cenário atual favorece uma abordagem mais agressiva. Vinícius Júnior atravessa sua fase mais longa sem gols, desde que se firmou no Real Madrid. Enfrenta questionamentos públicos da torcida e ainda não chegou a um acordo para renovar contrato. Para os dirigentes londrinos, isso abre uma brecha rara. O contrato vai até 2027, mas cada mês sem renovação diminui o poder de barganha do Real. O Chelsea aposta justamente nisso, agir antes que o clube espanhol resolva o impasse ou retome o controle da narrativa. Além disso, o projeto esportivo dos Blues passa por uma reformulação profunda, com foco em jovens protagonistas e impacto imediato. Vini se encaixa nesse perfil técnico, comercial e simbólico. Não é apenas sobre futebol, é sobre liderança, imagem global e reposicionamento do clube no cenário europeu. Por isso, o interesse é tratado como prioridade máxima e não como simples sondagem de mercado. O momento esportivo de Vinícius Júnior pesa diretamente nesse cenário e ajuda a explicar por que o nome dele voltou com tanta força ao mercado. O atacante vive um jejum incomum para seu padrão. Já são 15 partidas sem marcar, somando todas as competições, algo que não acontecia desde o início da carreira no Real Madrid. A última vez que balançou as redes foi ainda em outubro, e desde então, o desempenho passou a ser analisado com lupa pela imprensa espanhola. No Bernabéu, a relação com a torcida entrou em um ponto sensível. As vaias na substituição contra o Betis não foram um episódio isolado, mas o reflexo de um desgaste que vinha se acumulando. Parte do público cobra mais objetividade, menos desperdício de chances e maior regularidade em jogos grandes. Mesmo quando participa das jogadas, o peso da falta de gols acaba falando mais alto. Internamente, o Real reconhece que a fase existe, mas trata como passageira. O problema é que, no Real Madrid, paciência nunca é infinita. Quando o rendimento cai e o contrato entra em fase decisiva, qualquer ruído vira discussão de mercado. É exatamente nesse ponto que clubes como o Chelsea enxergam oportunidade. Um craque pressionado, sem renovação fechada e em ambiente emocionalmente instável. O ponto central de toda essa movimentação atende pelo nome de contrato. Vinícius Júnior tem vínculo com o Real Madrid até junho de 2027, mas as conversas para a renovação não avançam no ritmo esperado pela diretoria, nem pelo staff do jogador. Esse detalhe muda completamente o tabuleiro. Com menos de 2 anos restantes, o Real começa a entrar naquela zona desconfortável em que manter um ativo desse tamanho, sem acordo assinado, representa risco esportivo e financeiro. A diretoria sabe que, se nada mudar, o clube pode ser colocado diante de um dilema clássico: vender agora por uma cifra histórica ou correr o risco de ver o jogador sair gratuitamente mais adiante. Internamente, o Real já trabalha com esse cenário como possibilidade real, ainda que não desejada. O clube apresentou uma proposta de renovação que gira em torno de 20 milhões de euros líquidos por temporada, valor alto, mas abaixo do que o staff de Vinícius considera compatível com seu status, principalmente após a chegada de outros astros com salários superiores. A pedida ultrapassa os 30 milhões anuais, o que travou a negociação. Esse impasse alimenta o mercado e fortalece clubes interessados. Enquanto não há assinatura, qualquer proposta robusta passa a ser, no mínimo, discutida nos bastidores de Valdebebas. Além do impasse contratual, existe um fator que pesa muito na equação e ajuda a explicar por que o mercado voltou a se animar: o momento técnico de Vinícius Júnior. O atacante vive uma das sequências mais longas sem gols, desde que se firmou no Real Madrid. São 15 partidas consecutivas sem balançar as redes, algo raro para um jogador acostumado a decidir jogos grandes. Na atual temporada, os números estão abaixo do padrão que ele mesmo construiu. Apenas 5 gols somando todas as competições. Esse rendimento incomum mudou o clima ao redor do camisa 7. No Bernabéu, as arquibancadas passaram a reagir com impaciência e as vaias surgiram em momentos pontuais, principalmente nas substituições.
Para um jogador que já foi decisivo em finais de Champions e clássicos, esse tipo de reação pesa. A imprensa espanhola passou a tratar o tema como desgaste, não apenas fase. O jornal AS destacou que a seca atual só encontra paralelo na temporada 2020-21, quando Vinícius ainda buscava a afirmação. Mesmo assim, parte da análise ressalta que o problema é mais de eficácia do que de entrega, já que ele segue participativo, finalizando e criando desequilíbrio. Ainda assim, no Real Madrid, rendimento abaixo do esperado nunca passa despercebido, e o ambiente se torna rapidamente mais hostil quando gols deixam de aparecer. Dentro do Real Madrid, a situação de Vinícius Júnior também se cruza diretamente com o momento vivido pela comissão técnica. Xabi Alonso assumiu o comando cercado de expectativa, mas ainda busca estabilidade em um elenco repleto de estrelas e egos fortes. A relação entre treinador e camisa 7 nunca foi de confronto aberto, mas relatos de bastidores indicam um distanciamento crescente. Decisões técnicas, substituições recorrentes e mudanças de função em campo geraram desconforto no staff do jogador. O episódio mais citado internamente ocorreu ainda na Copa do Mundo de Clubes, quando Vinícius começou no banco e só entrou após uma lesão inesperada, algo que deixou marcas. Desde então, a sensação é de que o brasileiro perdeu parte do protagonismo absoluto que tinha sob outros treinadores. Publicamente, Xabi Alonso tenta blindar o atleta, exaltando sua importância e pedindo paciência da torcida. Internamente, porém, há cobrança por mais regularidade e impacto decisivo. Esse ruído constante cria um ambiente delicado, onde qualquer sequência negativa vira pauta ampliada. Para um jogador do tamanho de Vinícius, a confiança do treinador é um fator determinante, e a percepção de instabilidade técnica pode pesar tanto quanto questões financeiras na hora de decidir o futuro. É exatamente nesse contexto de instabilidade esportiva e contratual que o Chelsea aparece como ator relevante. O clube londrino acompanha a situação de Vinícius Júnior há meses e entende que este pode ser um raro momento de oportunidade no mercado. A leitura dos dirigentes é simples. Um jogador de elite, com idade ideal, contrato caminhando para os últimos 2 anos e vivendo desgaste interno, tende a ficar mais acessível, mesmo custando caro. A possível oferta de 135 milhões de libras não é vista como extravagância em Stamford Bridge, mas como investimento estratégico. O Chelsea busca uma referência ofensiva global, alguém capaz de elevar o patamar técnico e, ao mesmo tempo, reposicionar o clube comercialmente após anos de instabilidade. Vinícius se encaixa perfeitamente nesse perfil. Além disso, a Premier League é vista pelo staff do jogador como um ambiente onde ele teria liberdade tática, protagonismo imediato e respaldo institucional maior. Diferente do Real Madrid, onde divide espaço com várias estrelas, no Chelsea ele seria o rosto do projeto. Não se trata apenas de dinheiro, mas de centralidade esportiva. Para os ingleses, é uma aposta calculada. Assumir risco agora para não disputar leilão mais caro no futuro. Para o Real Madrid, a situação é tratada como um dos dilemas mais delicados da última década. Vender Vinícius Júnior agora significaria abrir mão de um ativo esportivo central, mas manter o impasse contratual representa um risco ainda maior. Internamente, o clube trabalha com um princípio histórico: evitar que estrelas entrem nos 2 últimos anos de contrato sem definição clara. Florentino Pérez sabe que permitir esse cenário enfraquece o poder de negociação e abre margem para perda esportiva e financeira. Ao mesmo tempo, ceder totalmente às exigências salariais do camisa 7 cria um precedente perigoso em um elenco que já conta com Mbappé, Bellingham e outros contratos de alto impacto. O Real tenta ganhar tempo, mas o relógio corre contra. Caso a renovação não avance até o primeiro semestre, a diretoria será pressionada a ouvir propostas, mesmo contra a própria vontade. O problema é que qualquer decisão gera desgaste. Vender significa assumir publicamente uma ruptura. Segurar sem renovar aumenta a tensão no vestiário e nas arquibancadas. Hoje, o Real Madrid não teme perder Vinícius apenas como jogador, mas como símbolo de um projeto que sempre foi construído sob controle absoluto das decisões. O caso Vinícius Júnior já ultrapassou o limite de uma simples negociação contratual e começa a produzir efeitos em cadeia no mercado europeu. Clubes observam cada sinal. Empresários testam cenários e rivais diretos do Real Madrid acompanham com atenção qualquer ruído interno. Para o Chelsea, a possível saída do brasileiro representa uma oportunidade rara de reposicionar o clube como protagonista global, algo que não acontece desde os tempos de Hazard. Para o futebol europeu como um todo, seria um movimento simbólico. Um jogador no auge, vencedor, deixando o maior clube do mundo por um projeto em reconstrução. Isso mudaria a lógica recente do mercado. No lado esportivo, o Real Madrid precisaria redesenhar seu ataque e até seu discurso institucional. Sem Vinícius, o time passaria a orbitar completamente em torno de Mbappé e Bellingham, alterando dinâmicas internas e expectativas da torcida. Já Vinícius enfrenta talvez o momento mais sensível da carreira: escolher entre seguir lutando por protagonismo em Madrid, mesmo sob pressão, ou assumir um papel de líder absoluto em outro projeto, com menos cobrança imediata e mais poder de decisão. O que está em jogo não é apenas uma transferência, mas a definição de um ciclo inteiro no futebol europeu. No fim das contas, a possível saída de Vinícius Júnior do Real Madrid não é apenas sobre números, salários ou propostas milionárias.
É sobre identidade, timing e poder de decisão. O Real sempre foi um clube que dita regras, não que reage a pressões externas. Mas desta vez, o cenário é diferente. Um jogador no auge, eleito o melhor do mundo recentemente, vive sua maior seca, enfrenta vaias no Bernabéu, tem uma renovação travada e vê gigantes da Premier League se posicionando com força total. Para Vinícius, aceitar uma mudança pode significar retomar protagonismo absoluto e sair do foco constante de cobrança. Para o Real Madrid, vender agora pode ser a última chance de transformar um impasse em vantagem esportiva e financeira. E para o mercado, esse movimento pode abrir um precedente perigoso. Mostrar que nem mesmo o Real é inalcançável quando o projeto interno começa a ruir. A pergunta que fica não é se o Chelsea tem dinheiro. Isso é óbvio. A pergunta real é se Vinícius ainda se vê como o rosto do Real Madrid para os próximos anos, ou se sente que esse ciclo já começou a se encerrar. Agora eu quero saber de você. O Real deve segurar Vinícius a qualquer custo, ou vender enquanto ainda controla o jogo? O Chelsea faz certo em apostar tudo nele? Deixa sua opinião nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal e acompanha o Footplay News, porque essa história está longe de acabar, e cada capítulo promete mudar o mapa do futebol europeu. Ela seu chão, craques em ação, análise no som, Footplay é paixão, Footplay é paixão.